Olá, eu sou o Dr. Fernando Pontes, mastologista e cirurgião oncoplástico da Clínica Mantelli e venho aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha que começou no ano de 1990, na primeira corrida pela cura realizada na cidade de Nova York. Desde então, o mês de outubro ficou determinado como símbolo para a prevenção e a orientação sobre o câncer de mama no mundo todo. Aproximadamente 66 mil brasileiras terão diagnóstico de câncer de mama no ano de 2022. Esse é um número muito alto e por isso a gente tem que sempre ressaltar a importância do rastreamento mamográfico. O rastreamento mamográfico pode reduzir em até 30% a mortalidade do câncer de mama, ou seja, mamografia anual para toda mulher acima de 40 anos salva vidas. E você que está com seus exames atrasados e que deixou de passar com consulta com seu médico nesse ano, não deixe de fazer os seus exames, pois quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maiores as probabilidades de cura. A prevenção do câncer de mama pode ser dividida entre prevenção primária ou prevenção secundária. A prevenção primária é aquela que diminui o risco da doença aparecer ou evita que a doença apareça. E qual é essa prevenção primária? É basicamente manter hábitos de vida saudáveis. Todos nós devemos nos preocupar com a nossa saúde, e a nossa saúde integral, mente, corpo, espírito. Então, temos que ter preocupações como praticar atividades físicas rotineiras, ter um hábito de fazer um equilíbrio mental, seja com uma terapia, seja com uma meditação, seja com uma acupuntura. Isso faz toda a diferença no processo de desenvolvimento da doença. E a terceira situação desse tripé que eu considero o mais importante é a alimentação saudável. Temos que nos preocupar com o que nós estamos comendo, diminuir a ingesta de alimentos processados, diminuir frituras e gorduras, aumentar a ingesta de frutas, de verduras, enfim, temos que nos preocupar cada vez mais com a nossa saúde e assim diminuir o risco de desenvolvermos doenças ao longo da vida. Em relação à mamografia, ela deve ser realizada anualmente para todas as mulheres acima de 40 anos. O ultrassom é um exame que deve ser utilizado em complemento à mamografia. As mulheres abaixo de 40 anos devem fazer apenas ultrassom e seguimento com o seu ginecologista caso não tenha um fator de risco na família. Caso tenha fator de risco na família, ela deve seguir também com o mastologista a sua rotina mamária. E quais são as mulheres que têm alto risco para câncer de mama? Existem os fatores de risco que são mutáveis e os fatores de risco que são imutáveis. Os fatores de risco que a gente não consegue mudar, que estão inerentes à pessoa, são basicamente fatores genéticos, onde tem presença de câncer de mama na família, câncer de ovário na família, presença de uma menopausa tardia ou uma menarca precoce, ou seja, aquela mulher que menstrua muito cedo, para de menstruar muito tarde, ela tem uma exposição hormonal ao longo da vida muito grande, essa mulher tem mais risco de câncer de mama. E tem alguns fatores de risco que são mutáveis. Um dos principais fatores de risco para o câncer de mama hoje é a obesidade. Então, a mulher que não se preocupa em manter o peso ideal, ela está correndo o risco de ter um câncer de mama mais frequente do que a mulher que tem o peso ideal. A mulher que não amamenta, ela tem mais risco de câncer de mama do que a mulher que amamenta. A mulher que tem hábitos de vida saudáveis, ela tem menos risco de câncer de mama do que aquela mulher que não tem hábitos de vida saudáveis. Então a gente precisa levar em consideração todos esses fatores que a gente pode interferir e tentar diminuir esse risco ao longo da nossa vida. Quando falamos em câncer de mama hereditário e genética, a gente precisa enfatizar quais são essas pessoas que têm essa probabilidade maior de ter um câncer de mama de origem hereditária. É importante saber que apenas 10% dos casos de mama são relacionados à genética. Ou seja, 90% dos casos são esporádicos e não tem ninguém na família com um histórico de câncer até aquele diagnóstico. Mas quem são esses 10%? São as mulheres que têm histórico de câncer de mama e ovário na mesma mulher na família, câncer de mama com mulheres abaixo de 40 anos na família, mais de um caso de câncer de mama em homem na família, câncer de mama do tipo triplo negativo. Então, todas essas mulheres que
se enquadram nesses perfis citados devem procurar um geneticista e fazer uma avaliação genética, porque elas sim podem se enquadrar naqueles 10% da população que tem um câncer de mama de origem hereditária. E nesses casos, as mulheres devem fazer um rastreamento mais rigoroso, as mulheres abaixo de 40 anos devem fazer o exame de ressonância magnética e devem avaliar a possibilidade até de um teste genético, um painel genético, que caso venha positivo, pode-se pensar na possibilidade de uma cirurgia redutora de risco, como foi o caso feito pela Angelina Jolie há alguns anos atrás. Em relação ao tratamento do câncer de mama, existem várias armas que a gente pode lançar mão frente a um diagnóstico de câncer de mama. Então, cada caso tem um tratamento específico para aquela situação. É muito frequente uma paciente perguntar: a minha vizinha teve um câncer de mama e ela fez isso, isso, aquilo. Então, o que serviu para sua vizinha não necessariamente vai servir para você. Existem casos em que a gente precisa fazer uma mastectomia, que é uma cirurgia radical. Existem casos que a gente faz uma quadrantectomia, que é uma cirurgia conservadora, tirando só uma parte pequena da mama. Existem casos em que a gente faz a reconstrução imediata com a prótese. Existem casos raros que você não consegue fazer a reconstrução imediata, tem que fazer a reconstrução num segundo tempo, numa segunda cirurgia. Existem casos em que a gente lança a mão da quimioterapia para fazer um controle, uma redução de risco de recidiva. Existem casos em que a quimioterapia é feita antes da cirurgia, existem casos em que a quimioterapia é feita depois da cirurgia. Existem casos que fazem radioterapia, existem casos que não fazem. Existem casos que fazem terapia-alvo, que é o bloqueador anti-HER2 para aquelas pacientes que têm a proteína HER2 nos seus tumores. Existem casos que fazem um bloqueio hormonal, a hormonioterapia para pacientes com receptores hormonais positivos. Então hoje o câncer de mama ele é uma doença multifatorial, é uma doença super distinta, e a gente tem que cada vez mais personalizar o tratamento, individualizar o tratamento para cada pessoa, para cada situação. O melhor tratamento para você não necessariamente vai ser o tratamento melhor para sua vizinha, ou para sua irmã, ou para sua mãe. Enfim, é cada vez mais personalizado, individualizado para atingir o resultado ideal para aquela pessoa.